Olá pessoal, vamos iniciar hoje os nossos estudos de princípios do direito penal. Esse estudo, esse circuito de vídeos é dirigido especialmente aos meus alunos de introdução ao direito penal e aberto também a todas aquelas pessoas que acompanham o nosso canal. Bom, o primeiro princípio, um princípio basilar do direito penal é o princípio da legalidade, ou seja, o direito penal só existe porque existem leis penais. Encontramos uma definição muito clara já no artigo 1º do Código Penal. Lá no artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Esse mesmo texto é encontrado lá na Constituição Federal, lá no artigo 5º, no inciso 34, também dizendo que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. O que isso quer dizer? É que tudo o que não for expressamente proibido pela lei penal é lícito. Ou seja, a conduta que é considerada criminosa vai estar prevista em lei escrita, em lei certa, em lei clara. A partir da criação dessas leis, o Poder Judiciário, então, pode processar e, eventualmente, punir as pessoas que praticaram aquelas condutas que estavam previstas em lei. Esse é o princípio da legalidade. Esse princípio ele toma um real contorno na Revolução Francesa, no Iluminismo. E um dos principais autores do direito penal nesse período é Cesare Beccaria, que escreve o livro dos delitos e das penas. Na mesma época, o princípio da legalidade ele vem expresso na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que a partir de então é propagado e passa a constar nas constituições de diversos países. Mas quais as 4 principais funções do princípio da legalidade? Já sabemos que ele vem exigir a criação de leis para que se possa tipificar condutas, mas a questão é, para quê? Bom, o primeiro ponto é proibir a criação de crimes e de penas pelos costumes, ou seja, os costumes, a moral, a religião, tudo aquilo que acontece numa esfera não oficial, não judicial, não legislativa, muito embora possa não agradar algumas pessoas, ou muito embora possa de certa forma ser amoral, se não tiver criada lei para tal conduta, não é objeto do direito penal. Ou seja, se não existir lei, não pode existir punição. O segundo ponto é proibir o emprego de analogia para criar ou para agravar crimes. Imaginemos que existe um determinado tipo penal que preveja determinada sanção, determinada pena. E ocorre que aconteceu um fato na sociedade, uma conduta de alguém que se aproxima àquela conduta prevista no tipo penal. A pergunta é, não tendo uma lei que tipifica aquela conduta que aconteceu na sociedade, que aconteceu no mundo real, podemos, por analogia, usar uma lei penal próxima para que se possa punir aquela conduta que foi muito semelhante a uma conduta criminosa? A resposta é não, não pode. Não pode porque o princípio da legalidade exige que tenhamos uma lei escrita, uma lei certa, uma lei clara, direta e objetiva, de fato descrevendo a conduta que deve ser
punida. O terceiro ponto é proibir punições vagas e indeterminadas. Então, se pegarmos alguns tipos penais, nós podemos verificar que descrevem uma conduta de forma clara. O artigo 121 do Código Penal: matar alguém, pena. E aí vem a sanção do matar alguém, que nesse caso, homicídio simples, de 6 a 20 anos. Né? E aí vai seguindo cada tipo penal de forma clara, descreve a conduta e descreve a pena. O princípio da legalidade vem justamente para exigir do aplicador da lei que aplique de fato aquele que está legalizado, aquilo que está devidamente descrito no Código e nas leis penais. A quarta função do princípio da legalidade é proibir a retroatividade da lei penal. O que seria isso? A aplicação da lei penal, ela acontece a partir do momento da criação, da publicação, a partir do momento da existência da lei. Não se pode punir fatos que aconteceram antes da existência da lei. Imaginemos que pelo clamor da sociedade, o poder legislativo crie uma lei para punir uma conduta X. E essa lei passou a existir a partir do dia 1º de janeiro do ano 2020. Todas as pessoas que praticaram a conduta antes de 1º de janeiro de 2020 não podem ser processados, não podem ser punidos por aquele tipo penal que passa somente a valer no dia 1º de janeiro de 2020. Né? Então, isso também entra no princípio da legalidade. Por sua vez, a legalidade, podemos dizer que temos a legalidade formal e a legalidade material. Legalidade formal é a exigência que se tem do poder legislativo, do legislador, para que formalmente obedeça os procedimentos, os passos para a criação de uma lei penal. E aí tem todo o direito constitucional que aponta quais os caminhos. E o segundo é que a lei penal, por ser uma lei infraconstitucional, ela deve estar guiada pela Constituição Federal. E aqui, em especial, citamos os direitos e garantias fundamentais que são trazidos pela Constituição Federal. Eles devem se sobrepor a eventuais tentativas que possam levar a uma penalização que afronte direitos e garantias fundamentais. Então, isso se chama a legalidade material, porque o texto, o conteúdo da lei penal está legalmente alinhado com os preceitos da Constituição Federal. Muito bem. O próximo princípio é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade é tornar público, é dar vistas às pessoas, à sociedade. Imaginemos o desenrolar de um processo criminal às escuras. Imaginemos a não participação do advogado de defesa em todos os atos do processo, ou imaginemos a não participação do promotor de justiça em alguns atos do processo. E a não participação porque não foi dada publicidade. Né? Nessa imaginação nós podemos concluir que se poderia ter problemas. E quais os problemas que poderíamos ter? Bom, poderíamos ter abusos da parte que participou sozinha, que teve vistas do processo naquele momento. Poderíamos ter uma opressão na atuação da justiça criminal e poderíamos ter um descontrole dos atos, do acompanhamento,
do Poder Judiciário e do Ministério Público ou de qualquer ator que estaria participando desse processo penal. Então, o princípio da legalidade, ele vem no sentido de dar uma publicidade, primeiro, geral e plena para todo e qualquer processo criminal. O tanto que a grande parte, a maioria dos processos criminais, eles são públicos, no sentido de que qualquer advogado pode acessar no sistema os processos de outros colegas para acompanhar. Podemos acompanhar audiências, acompanhar tribunal do júri, a sociedade pode acompanhar. É claro que existem os processos que acontecem em segredo de justiça e nesse caso só é dado vistas às partes interessadas, ou seja, a defesa, a acusação, os magistrados, os serventuários da justiça que necessitam atuar naquele processo e as partes, né? Nesse caso, é uma exceção ao princípio da legalidade. E acontece quando tem riscos ao interesse social ou ao interesse público, à intimidade, à honra, à vida privada das pessoas ou questões de segurança da sociedade e do Estado. Nesse caso, se decreta o segredo de justiça nesses processos. Mas mesmo assim, nós dizemos que temos uma publicidade especial, porque, embora o segredo de justiça é decretado, as partes interessadas, e aí o equilíbrio, a defesa, a acusação, têm pleno acesso ao processo criminal. Então, pessoal, por enquanto, a dica é o estudo desses princípios, o princípio da legalidade e o princípio da publicidade. Na sequência, então, continuarei postando os demais vídeos até nós concluirmos aí esse ciclo de estudo de princípios do direito penal.